gente vai conversar sobre o mundo sem cristianismo, tá bom? A gente vai conversar sobre isso. Antes disso, deixa eu botar aqui de lado um pouquinho aqui esse convite para a inscrição, né? A inscrição lá no YouTube, quando estiverem assistindo. Aqui também, deixa eu colocar, nós estamos no culto 404. E aí eu vou colocar aqui esse lembrete, né, que a gente sempre lembra ao falar da quantidade de cultos que a gente já tem e convidando as pessoas para se inscreverem, tá? Se inscreverem no canal no YouTube, porque isso ajuda para que a gente vá para muito mais lugares, para muito mais pessoas, né? Já estamos indo muito longe, né? Sempre a gente está recebendo comentários, pessoas que escrevem, comentam nos nossos vídeos e a gente tem recebido muito disso. E em vários países, né? Países distantes tem essa maravilha, né? O YouTube, mas quanto mais eu tenho pessoas se inscrevendo, mais longe ele leva isso, mais pessoas são alcançadas com tudo isso. É por isso que a gente incentiva para que as pessoas se inscrevam. Tá bom? Ok, deixa eu tirar aqui. Muito bem. Aí a gente então vem aqui para o mundo sem cristianismo. Já conversamos aqui sobre 2 artigos, né? O primeiro artigo dizia: o mundo seria um lugar mais pacífico sem religião? Sim, seria um lugar mais pacífico. Por que essa pesquisa diz isso, esse estudo faz isso? Porque grande parte das guerras, a religião está envolvida. E diretamente, na maioria das vezes, e indiretamente, na maioria das vezes. Então, a religião, ela, né, está presente. Então, a afirmativa é: o mundo, sim, seria um lugar mais tranquilo sem religião. Esse é o primeiro artigo. Segundo artigo, que nós já lemos, já estudamos, né? Ele diz que existe uma grande responsabilidade nas religiões de falar sobre paz, mas as religiões pouco falam. E além de pouco falarem, poucas oportunidades são dadas para que as religiões possam mostrar seu papel a favor da paz. Então, veja só, ela, segundo os 2 artigos, ela está envolvida direta e indiretamente nas guerras e ela não cumpre, as religiões não cumprem seu papel de falar sobre paz. Entende? Então, esses 2 artigos fazem isso. O que é que a gente conclui, né? As 4 conclusões que nós tiramos diante dessa informação e diante do que a gente sabe que é a religião, né? Diante de Deus, o cristianismo e outras tantas. Então, primeiro, religião não tem culpa de nada. A religião, ela é neutra. Entendeu? Como qualquer coisa. Aqui tem uma caneta. Ela é neutra. Ela pode ser usada para uma coisa ruim e pode ser usada para uma coisa boa. Ela é neutra. Não é culpa dela se ela for usada para uma coisa boa. E não é culpa dela se ela for usada para uma coisa ruim. Então a religião é a mesma coisa. Ela é neutra. Segunda coisa, segunda conclusão que nós temos, toda religião, ela é formada por trigo e por joio. Aí sim faz a diferença. O trigo são aquelas pessoas que pegam qualquer religião e transformam isso numa bênção para a convivência social. As pessoas são abençoadas, né, com a religiosidade dessa pessoa. Entendeu? Todo mundo ganha. Todo mundo se beneficia, todo mundo se sente bem em conviver com aquela pessoa. O joio não. O joio pega a religião para ferir a si, para ferir os que convivem com ele ali naquela religião e para ferir os que não estão na religião dele. O joio, então, é o problema. Não é a religião, é o joio. E o joio está presente em todas as religiões. Terceiro motivo, né, ou terceira conclusão que nós tiramos diante disso é que é o que a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a causa de todos os males.
o capitalismo e o seu amor à ganância, o enriquecimento, pessoas querendo serem mais ricas do que outras, brigando para serem mais ricas do que outras, expoliando, explorando pessoas, prejudicando pessoas, entendeu? Essas pessoas, como é que eu arrumo? O amor que essas pessoas têm, a riqueza é que vai produzir todas as angústias, todos os problemas, inclusive todas as guerras. Entendeu? Todas as guerras são essas pessoas que produzem. Elas não vão para a guerra porque elas têm dinheiro, elas têm riqueza, elas têm poder. Elas não vão para a guerra, mas elas têm quem defenda elas. Elas têm quem brigue por elas. Então elas inventam a guerra porque elas estão interessadas na riqueza dos outros. Ela inventa a guerra e aí as pessoas tomam as dores delas. São pobres, são Zé Ninguém, né? Esses vão para a guerra, né? E às vezes até são pagos, e tem uns que vão de graça. É impressionante o ser humano, né? Então, o rico não, o que tem a grana, né? O que tem o amor ao dinheiro e que produz a guerra e que usa a religião para produzir a guerra, essas pessoas não vão para a guerra. Mas eles têm quem brigue para ir por eles. E vão e morrem. Olha os pracinhas. Olha os pracinhas que a gente mencionou no começo desse culto. Entendeu? Vão brigar. E aí, esse amor ao dinheiro é que então não é a religião que produz a guerra, mas sim o amor ao dinheiro, juntando o amor ao dinheiro com o joio, aí você tem a presença da religião, que é usada como ópio para enganar e empurrar as pessoas para esses males. Entendeu? E por último, a gente chama na conclusão, a quarta conclusão, é a questão do marketing. O marketing é a ciência que faz com que esse é o resumo do marketing, eu ame tomar decisões e defesas contra mim. O marketing tem isso, entendeu? Então ele procura mostrar por todos os meios que eu ganho quando eu defendo o que me prejudica. O marketing tem esse papel, entendeu? Porque não precisa de marketing, porque normalmente a gente tem a ideia do que é ruim e do que é bom. Mas o marketing trabalha, não, você está enganado, não é assim não. O ideal é isso, o ideal é aquilo, é assim que é bom. Então ele insiste tanto que você termina acreditando. E aí você defende aquilo que lhe prejudica. E o que lhe favorece, você fica contra. Você briga contra. Você briga, exagerando, né? Você briga com Deus e o mundo contra aquilo que é contra você, que é a seu favor. Tá bom? O que é contra, você defende, você briga, você vai para a guerra, você pega na arma, você briga com todo mundo por aquilo que é contra você. O marketing tem esse papel. Tá bom? Muito bem. E aí, diante dessas conclusões, é que a gente está à vontade para a gente estudar o terceiro artigo, que é a direita cristã, os evangélicos nos Estados Unidos, né, e a política externa daquele país, tá? A maneira como eles lidam, porque eles são assim. Qual é a ideia lá? A ideia é assim: eu quero liberdade para mim. Os evangélicos pensam assim, né? Não é só lá não, isso é em todo canto. Eu quero liberdade para tirar a liberdade dos outros. Eu quero fazer... Deixa eu usar aqui uma coisa que aconteceu agora. Eu quero fazer a marcha de Jesus. Eu quero liberdade para fazer a marcha de Jesus. Mas eu sou contra e vou fazer de tudo para acabar com o carnaval. Entendeu? Eu quero liberdade para mim, para o que eu creio, e não para o que as pessoas creem. Eu quero liberdade para tirar a liberdade dos outros. Então é isso que, na América, os evangélicos, no século passado, sempre atuaram. A gente viu, desde 1920, mais ou menos, há essa luta, né, nesse embate americano para influenciar, tirar essa liberdade, não só no país deles, mas em todos os países que eles acham que são donos, como é o caso dos países
da América Latina. Eles se sentem donos, tudo aqui é quintal deles. Nós somos os animaizinhos de estimação deles. Eles são dono de tudo isso aqui. Não viu o outro chegou aí agora? Né? Qual é a ideia dele? É ser bonzinho com os animaizinhos? Não. Ele veio aí para poder ver o que é que pode tirar de riqueza lá da Amazônia. Foi o que ele fez na Bolívia. Aquele golpe que aconteceu na Bolívia é porque ele, né? E ele disse, nós fizemos aquele golpe e vamos fazer sempre que for necessário. Porque lá tem um produto, acho que é o lítio, né? Que é muito importante para a produção dos carros que ele produz no mundo. Então, ele quer a grana, o resto vocês se virem, né? Então ele não veio ser bonzinho, não. Ele veio descobrir o que é que ele pode aproveitar do país. Não é só ele, não. Os ricos todos trabalham assim, tá bom? Tirar do outro, porque ele acha pouco o que ele tem e acha muito o que os outros têm. E ele tem que tirar o que os outros têm, tá bom? Então vamos ver aqui o que é que hoje o artigo nos traz sobre essa questão desses evangélicos lá nos Estados Unidos. No plano global, os motivos que nutrem a direita cristã, ou seja, os evangélicos capitalistas, defensores da ganância, né, americanos, que nos evangelizaram e nos ensinaram isso, a gente é fruto do trabalho deles, são os mesmos da agenda doméstica, ou seja, o que eles querem fazer no mundo é o que eles já querem fazer dentro do país deles. Então aí que está, a descrença no governo secular, então é desfazer os governos seculares, porque eles são contra Deus, agem contra Deus, tem que ser favoráveis aos interesses do que eles acham que seja a vontade de Deus, né? Segundo, combate as ameaças que ferem a tradição e os valores familiares, tudo isso também é cortina de fumaça, ou seja, qualquer hora há uma defesa aí sobre o negócio da família, não sei o quê e tal, que eles defendem a família, mas na hora que eles descobriram que isso dá lucro, aí eles arranjam um jeito e dizem, não é bem assim, porque o importante é o lucro, entendeu? É o ganho, é o que eles vão ganhar. Então eles inventam uma história para defender outra, né? Desde que essa história que eles estão inventando não prejudique a outra, que é a mais importante para eles. Então tem isso. Depois, liberdade para pregar e praticar sua religião sem restrições. Então veja, quero liberdade para mim, nem que eu tenha que perseguir a religião dos outros, entendeu? Aquilo que a gente fala aqui, né, no Brasil, né, lá no Rio de Janeiro, principalmente, onde cristãos evangélicos invadem terreiro de Umbanda para poder... Olha, Jesus faria uma coisa dessa. Jesus não fez isso com os judeus, com o judaísmo, que é aquela coisa. Imagine nós termos autoridade para fazer isso aí. Então existe no Rio de Janeiro, presta atenção na nossa situação, existe no Rio de Janeiro os chamados traficantes evangélicos e existe esses traficantes e as milícias evangélicas. É gente violenta que usa o nome de Jesus para praticar violência em nome de Jesus. Entendeu? Então, é a mesma coisa lá. Veja de onde, Veja de onde a gente aprende esse tipo de coisa. Então, liberdade para pregar e praticar sua religião sem restrições, mesmo que prejudique a religião dos outros. E a convicção de que a globalização é o cumprimento da profecia bíblica do Armagedon. Então, quer dizer, a globalização é boa por um lado, que interessa a eles, mas é ruim contra outro que prejudica eles. Então, a globalização é boa para eles fazerem o que eles fizeram naquela época, usando Billy Graham. Billy Graham foi usado muito. E olha que ele fez parte também dessa cabecinha, né, de tirar a liberdade dos outros. Né? Então, Billy Graham, você tem também outros e outros, né, que faziam aqueles programas, tudo aquilo é a globalização. Então, enquanto servia para os interesses deles, a globalização era algo positivo. Mas na hora que a globalização mostrava esse lado podre,
né, do que eles estavam fazendo, aí não, aí é contra Deus, é uma coisa, né, do diabo, essa coisa doentia, né, que adoece os outros, tá bom? Muito bem, então tem aqui, olha, resumindo, o anticristianismo deles, né, queria liberdade para tirar a liberdade dos outros. Então essa é uma marca, não é só deles, nós também temos, né? Então a gente faz questão de perseguir as demais religiões. Se a gente não... Inclusive a gente faz isso dentro das nossas denominações, imagine em relação a outras religiões. A gente se degladeia, né? A gente cria situações uns contra os outros dentro do cristianismo. Agora imagine o que é que a gente não faz fora do cristianismo, né? Também liberdade para desrespeitar a crença dos outros. Somos muito mentirosos, a gente não conhece direito a doutrina das outras religiões, mas a gente inventa pelo que a gente acha e aí a gente passa a defender aquilo como sendo uma verdade. A gente não está interessado na verdade, a gente está interessado na desinformação para poder desfazer aquilo que os outros creem. Entende? Que mais? Para exercer todo o preconceito possível, gostamos de ser preconceituosos e ainda usamos o nome de Jesus. A gente persegue, né, com os nossos preconceitos e a gente diz que é para agradar Jesus. Vou repetir uma frase que eu sempre lembro aqui. Dos homens maus, os que são religiosos são os piores, porque usam até Jesus, para a glória de Jesus, eles usam a maldade deles. Entendeu? Dentre os homens maus sobre a face da terra, os que são religiosos são os piores. Corra léguas desse tipo de gente, porque vai sobrar para você. Sobra para eles, quanto mais para você, né? Todo preconceito possível, para praticarem todo tipo de intolerância possível. Então eles querem liberdade para isso, para serem intolerantes e para continuarem sendo prepotentes como sempre foram. E isso orgulha eles. Somos, como os judeus, né? Somos filhos de Deus, somos o povo de Deus. Isso nos autoriza a fazer tudo que Deus não gostaria que fizéssemos. A gente nem para o inferno prestaria. Nem para o inferno prestaríamos. Muito bem, esses são os evangélicos lá nos Estados Unidos. Isso quer dizer que todos os evangélicos lá nos Estados Unidos fazem isso? Não, a maioria só. A maioria só, né? A maioria. Como também no Brasil, em todo lugar, tá? O joio é maioria em todo lugar. O joio é maioria em todo lugar. E lá também. É por isso que tudo isso é retratado, é apresentado como sendo os evangélicos. Mas, na verdade, é o joio evangélico que tem feito, ainda continuam fazendo esse tipo de coisa lá na América e nos alcançando com tudo isso que eles fazem lá.